Vamos de pé nessa noite para estar lendo a palavra do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, se você conseguir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Você que trouxe sua Bíblia e quiser chegar ao lado de alguém que não trouxe, ou se você também quiser acompanhar aqui no telão. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, mas só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve, porém embriagada. Senhor meu Deus e meu Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua voz. Pai, eu venho pedir a Ti, ó Pai, que tudo aquilo que vier tirar a atenção dos Teus filhos caia por terra agora pelo poder que é o Teu sangue, Jesus. Porque eu sei, ó Pai, que os Teus filhos sairão daqui, ó Pai, cheios e transportantes pela Tua palavra, mas o diabo que ronda, ó Pai, ao nosso território, quer roubar as sementes do coração. Mas em nome do Seu Filho Jesus eu oro que toda a seta, dardo inflamado, Satanás, já caiu por terra agora pelo poder que é o sangue de Jesus. E essa palavra, ó Pai, germinará nos corações daqueles que ouvem, sendo aqui dentro desta casa ou ao redor dessa igreja. Eu creio, Senhor, porque a Tua palavra diz que o que sai dos Teus lábios não volta para o Senhor vazio, mas antes faz o que apraz Teu coração. Então eu oro e Te agradeço agora em nome do Teu Filho Jesus, que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando a jornalista Isa fez esse convite, eu orei muito ao Senhor para que Deus desse uma palavra para trazer. Assim como nós aprendemos, né? Quando a gente fez o curso de teologia, é nos passado um tema, é bom que nós pregamos esse novo tema. E eu orei muito ao Senhor, eu falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor gostaria que fosse ministrada nesta noite, Jesus? Porque muitos dos que já antecederam, todos eles falaram várias vezes sobre a oração. E eu sonhei que Deus havia falado para mim, Ana e Samuel. E eu falei, Senhor, eu falei, Senhor, essa palavra tão conhecida. Ele falou, mas é essa palavra que eu quero falar com a minha igreja. Glória a Deus. E eu orando ao Senhor hoje, aí até falei, né? Eu subindo aqui para o centro. Jesus, misericórdia. Eita glória. E temor a Deus, né? Porque nós oramos, irmão, mas assim, é um temor enorme a gente está ministrando a palavra do Senhor. Mas Deus, da mesma forma, tem falado desde o tempo todo, Ana e Samuel, Ana e Samuel. E eu quero trazer aqui para os irmãos essa palavra. Irmãos, na época antiga, era a cultura dos judeus que as mulheres e os homens, eles frutificassem a terra. Então era necessário, quando o homem e a mulher ali se casassem, eles deveriam ter filhos para dar continuidade à linhagem, ali o nome, né? Se os irmãos forem ver, todas as genealogias falam o nome do pai e dos filhos, homens. Porque era necessário que a genealogia fosse dada continuidade. Mas a palavra do Senhor, ela conta a história de uma mulher, na qual tem o seu nome Ana, a qual vivia em um cenário horrível de humilhação e dor, porque a palavra do Senhor diz que, apesar de Eucana, seu marido, a amar muito, era necessário que ele continuasse a sua linhagem. Então Eucana se casou com outro
mulher. E essa outra mulher, por nome de Penina, a palavra do Senhor diz que ela deu muitos filhos a Eucana. Só que ao invés dela ser ali uma mulher prudente, ela simplesmente fazia o que muitas pessoas fazem hoje. Elas preferiam usar de humilhações, palavras ofensivas, a ponto de todos os anos em que Eucana ia até o templo oferecer sacrifícios ao Senhor, ela tinha o prazer, a vontade, a satisfação em humilhar Ana por Ana ainda não ser mãe. Porque a palavra do Senhor fala que Deus havia cerrado a mãe de Ana. Sabe o que eu vejo com isso? Quando a palavra fala que Deus havia cerrado a mãe de Ana, eu entendo que, assim como a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas. Meu Deus! E não foi diferente na vida de Ana e não vai ser diferente na sua vida. Glória A palavra a do Jesus. Senhor fala que naquele terreno, naquele lugar infértil, né? Aquela esterilidade trazia para Ana vergonha, tristeza, humilhação. Há pouco, irmãos, era tão vergonhoso para a mulher não ter filhos, que Raquel, quando havia que a Lia e as suas servas davam filhos a Jacó, ela disse para Jacó: ou você me dá filhos ou eu morro. Sabe por que ela estava nesse desespero? É porque para a mulher naquela época era vergonhoso ela ser uma terra infértil. Mas ali eu vejo que os planos do Senhor, eles são totalmente diferentes dos nossos. Meu Deus! E apesar de toda aquela humilhação, Ana tomou uma atitude. A palavra do Senhor diz que ano após ano eles iam oferecer sacrifícios a Deus. E todo ano era a mesma humilhação da vida de Ana. Imagina comigo, Penina falando: sua infértil, sua seca, eu produzo, eu dou ao seu marido aquilo que você não é capaz de dar. A palavra do Senhor diz que Ana estava amargurada. Sabe o que é uma alma amargurada? Não é uma alma triste, é uma alma que está há muito tempo guardando coisas dentro do seu coração. Meu Deus. É uma alma que já estava tão entristecida e aborrecida que ela não queria mais comer, ela só chorava, porque todo ano era a mesma coisa. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 9 que Ana tomou uma atitude. Ah, mas qual foi essa atitude? Ela não foi confrontar Penina, ela não foi falar para Eucana, ela não foi discutir nada. Meu Ela Deus. simplesmente não comeu, não bebeu, mas foi até onde alguém ouviria o Senhor. Meu Deus! E a Aleluia! palavra do Senhor disse: e com amargura de alma, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. A amargura dela era tanta, a vergonha era tanta, a humilhação era tanta, que ela dobrou o seu joelho e somente mexia os lábios. Meu Deus. Porque quem estava orando naquele momento era o coração de Ana, eram as lágrimas delas que estavam molhando aquele chão, que estavam falando com Deus. Era aquele momento de amargura que Deus olhou para ela e já disse: chega! Meu Deus! Chega de humilhação, chega de desaforo, chega de sofrimento. E a palavra do Senhor diz que quando Eli ali olhou para ela, viu que apenas seus lábios se mexiam, ele disse: ainda não é hora de estar embriagada, mulher. Mas Ana disse: não, Senhor meu, eu não estou embriagada, eu estou amargurada. Meu Jesus amado! E ele disse para ela: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Glória a Deus! A palavra do Senhor falou: a Ana enxugou suas lágrimas, se levantou, voltou para o lugar do holocausto, comeu, bebeu, e a palavra do Senhor disse que o semblante dela já não era o mesmo. Meu Deus! O semblante dela era de alguém que sabia que o Deus de Israel Glória a ouviu Jesus. sua petição. Meu Deus Você querido! consegue entender que o segredo de Ana foi ela orar
devolvo. Glória a Jesus. Ela não queria esfregar na cara de Penina. Ela não queria ali se vingar ou pedir vingança. Ela queria que Deus desse a ela a resposta à sua oração de anos. Meu Deus. Ela queria ali que Deus olhasse e ouvisse seu clamor. E escutasse a sinceridade do íntimo do coração dela. E aquilo que ela pedia, ela disse a Deus. Meu Deus. Ela poderia, irmãos, quanto tempo ela esperou para essa criança? É, Jesus. Ela simplesmente disse: o Senhor me deu, eu te devolvo, é teu, né? Meu Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus se lembrou de Ana. E Eucana ali com a sua esposa conheceu a sua esposa. E a palavra do Senhor é que Deus se lembrou dela e colocou nela lá a criança que ela tinha pedido. Meu Deus. E quando nasceu era um varão, sabe o que ela fez? Cuidou dele enquanto ele ainda era dependente dela. É E ao soberano. desmamar, levou ele e devolveu para Deus. Grande a tua vontade, Jesus. Você consegue entender que ela transformou a dor dela numa oração e num cântico de vitória? Meu Deus. Ela não precisou bater, brigar, discutir, xingar, fazer do jeito dela, não. Ela foi até o Senhor com a arma mais poderosa que você também tem. Meu Deus. Não diga para mim que Deus não ouve oração, porque Deus ouve. Eu pedi algo específico para Deus. Específico. Falei: Senhor, eu preciso de tal coisa, tal, irmãos. Quando eu vi que eu tinha recebido aquilo que eu havia pedido a Deus, eu falei: Deus verdadeiramente ouviu a minha oração. Aleluia, Jesus. Porque somente eu e Deus sabia o que eu pedi. Glória ao teu nome, Jesus. Sabe qual é a diferença daqueles que conhecem o Deus que serve? Ele sabe que ele não está sozinho, que não chora sozinho, que não passa por dificuldade sozinho, que não passa por tribulação sozinho. Ah, mas a alma está amargurada. Mas vai para a oração que Deus reverte a amargura em vitória. A palavra do Senhor disse que antes de Ana receber ali, de Deus se lembrar de Ana e dar a ela o filho, ela já tinha saído com a alma em paz, porque ela sabia para quem que ela havia pedido. Meu Deus. E você que está aqui nesta noite, isso é uma campanha de 7 quarta-feiras falando do poder da oração. Quantas vezes eu já falei para vocês que a nossa oração é poderosa. Graças Eu oro a aqui Deus. por alguém lá e Deus vai lá. Os Jesus. irmãos sabem quando nós oramos pelo meu cunhado Paulo. O Paulo era só um milagre. Meu Deus. Um milagre. O Paulo era para estar morto. Os médicos desenganaram o Paulo. A enfermagem desenganou o Paulo. Não davam para ele passar naquele dia. Mas a igreja orou pelo Paulo. E Deus foi lá na UTI onde o Paulo estava e renovou os ossos. Tirou da cabeça dele o sangramento. O homem que não andaria hoje já está correndo. Está andando de bicicleta. Deus, ele ouve a oração de um coração que é sincero. Meu Deus. Então comece a usar a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Grande a tua obra, Jesus. Sua oração tem um poder gigante. Meu Deus. Exerça. E é claro, se fizer um voto com Deus, cumpra. Porque Deus, ele fala que Deus não se agrada de voto de tolo. Meu Deus. Ah, mas o que é voto de tolo? O que Ana fez? Senhor, se o Senhor me der um filho varão, naquela época não tinha ultrassom. Então não tinha como saber se é menino ou menina. Ela estava na expectativa. Se nascer varão, eu tenho que cumprir o meu voto a Deus. É Deus. E Deus mandou um menino e ela cumpriu o voto a Deus. Meu Deus. E sabe qual foi a recompensa de Ana? Deus deu ela mais 5 filhos. Aleluia. 6. A Estéreo agora é mãe de um profeta. Aleluia, Jesus. A Estéreo agora é mãe de 6 filhos. É, Jesus.
consegue entender o poder que tem uma oração e o voto cumprido. Ela cumpriu o voto. Senhor, eu confio, não é teu. Se ela não tivesse levado, o voto dela seria um voto de tolo, mas ela foi e devolveu para Deus porque era de Deus. Quando você oferece algo para Deus, o voto é de Deus, não é teu. Cumpra seu voto. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. E eu acho extraordinário. Porque Ana, ela ama tanto ao Senhor, que quando Deus deu a ela o que ela precisava, ela cumpriu. Muitos pedem, poucos devolvem. Mas Ana devolveu. Meu Deus maravilhoso. Pai santo. E por causa desse cumprimento, desse voto, Deus abençoou a Esther com um monte de filhos. Jesus. Se você chegou aqui com seu coração amargurado, hoje é meu último ponto. Ou até mesmo chegou com Ana, Senhor, eu não consigo mais falar. Eu só choro, meus lábios só se movem. Ou se você chegou aqui e falou assim, Senhor, todo esse cenário de derrota me deixou dessa forma que eu estou hoje, mas a partir de hoje eu não quero mais ser assim. Deus, Ele te trouxe aqui nessa campanha para dizer hoje para você que se você verdadeiramente se prostrar ao Senhor com coração sincero, hoje, hoje você vai sair dessa porta para fora com a sua oração escondida. E assim como o profeta falou ali para Ana, que o Deus de Israel te conceda a sua petição, a oração sincera que você fizer aqui, que o Deus de Israel te conceda o seu desejo e sua petição. Meu Deus. Eu creio no poder do joelho que se dobra. Aleluia. Eu creio que meu cunhado vai vir aqui nesse lugar. Aleluia. E todos verão, assim como aqueles médicos, todo mundo, ninguém sabe o que aconteceu, mas nós sabemos. Meu Deus. Eles, irmãos, eu nunca vi um hospital tão conformado como o resultado, como aquele povo. E o sangramento que ficou na cabeça dele, Deus secou o sangramento. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, sabe, olha, a Bíblia, ela é repleta de pessoas que oraram e Deus ouviu a sua oração. Jesus. Mas uma das passagens mais lindas que eu amo muito é quando Pedro foi preso e a igreja estava orando. Glória a Deus. Irmãos, imagina comigo, de verdade, imagina comigo essa situação. Todos os irmãos sabem que o carcereiro tem que ficar acordado, certo? Porque, né, é óbvio, quando alguma coisa tem que estar com os olhos bem abertos. Meu Deus. Imagina, irmãos, de verdade, imagina comigo essa cena. Pedro preso, ia ser morto no outro dia. Enquanto Pedro estava preso, a igreja inteira estava orando. Aleluia. Aí, imagina só, entrou um anjo dentro da cadeia, foi lá na cela de Pedro, tirou as algemas das mãos e dos pés, abriu a porta da cela, Aleluia. pegou Pedro, passou pelos guardas que estavam acordados Meu e Deus. ninguém viu Pedro sair. Deus. Você consegue entender o poder da oração? Jesus. Eu imagino a cara do homem que ia matar Pedro no outro dia, quando recebeu a notícia, ó, a cela estava fechada, as algemas estavam fechadas no chão, mas Pedro sumiu.
Eu imagino. Meu Deus. Eu fico maravilhada em saber que o nosso Deus é tão poderoso a esse nível. Glória a Deus. Então eu quero te convidar a fazer uma oração sincera nesta noite. Meu Deus. Para que você receba o que você está pedindo. Meu Deus. Irmão, se coloque de pé. Antes Deus está passando o microfone para o evangelista João Paulo, eu quero fazer um apelo nesta noite.